Como ayahuasca e cogumelos mágicos afetam nossa saúde. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. O Naruhodo sequer teria sentido de existir. Você nos ajuda demais, não só quando ouve, mas também quando espalha episódios para familiares, amigos e, por que não, inimigos. A segunda mensagem é: existe uma outra forma de apoiar o Naruhodo, a ciência e o pensamento científico, que é apoiando financeiramente o nosso projeto de podcast semanal independente, que só descansa no recesso do fim do ano. Manter o Naruhodo tem custos e despesas, servidores, domínio, pesquisa, produção, edição, atendimento, tempo, enfim, muitas coisas para cobrir. E algumas delas em dólar. A gente sabe que nem todo mundo pode apoiar financeiramente, e tá tudo bem. Tente mandar um episódio para alguém que você conhece e acha que vai gostar. A gente sabe que alguns podem, mas não mensalmente, e tá tudo bem também. Você pode apoiar quando puder e cancelar quando quiser. O apoio mínimo é de R$15 e pode ser feito pela plataforma Orelo ou pela plataforma Apoia-se. Para quem está fora do Brasil, temos até a plataforma Patreon. É isso, gente. Estamos enfrentando um momento importante e você pode ajudar a combater o negacionismo e manter a chama da ciência acesa. Então fica aqui o nosso convite. Apoie o Naruhodo como puder. Altair, temos pergunta de muitos ouvintes aqui. Inclusive a primeira pergunta de 2017. Aliás, Ken, uma coisa importante. Esse episódio, ele está saindo, ele foi gravado um pouco antes, mas ele está saindo agora no mês de agosto. Será exibido. Que, aliás, não sei se você lembra, estamos completando 10 anos. Olha! Exatamente! 10 anos, hein? Demorou, hein, gente? Quem diria, hein, Ken? 10 anos, hein? A gente tem uma data oficial, não tem, Altair? Tem, de agosto? Deve ser a primeira semana. É a primeira semana, em torno da primeira, até o dia 10. Deve ser a primeira semana. Primeira parte do mês, assim, o Naruhodo fez 10 anos. Aham. Parabéns, né? Parabéns a todos que acompanharam. É um momento histórico. Principalmente aos que estão acompanhando, né? Exato. Você imaginava lá em 2017, 2016, que a gente que faria o episódio e o podcast chegaria até hoje? Eu nem pensava nisso. Nem pensava, porque se a gente pensa nisso, Altair, a gente acaba desistindo. Exatamente. Consistência, entendeu? Consistência. Né? A gente tem que simplesmente ir fazendo. Exato. Tem tudo a ver com o nosso episódio, se subir escadas melhora transtornos psiquiátricos. Exatamente isso. A consistência é muito importante. Então, parabéns, obrigado, Ken, esses 10 anos. Reginaldo também. Você é tão bom pra mim por 10 anos. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. É difícil ser bom pra alguém por 10 anos ininterruptos, né? Quem conseguiu isso? Você e o Reginaldo só. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vitória. Agradeço a todos. Esse preâmbulo é importante, tá? Então, parabéns. É verdade. Eu também parabenizo você. Parabenizo o Reginaldo e parabenizo todos os ouvintes que estão aguentando a gente por tanto tempo. Exatamente. E o Felipe, inclusive, também faz parte do nosso time mais recentemente. É verdade. O Felipe, o nosso grande ilustrador. Então, esse episódio foi um episódio que levou muito tempo para sair, a primeira pergunta de 2017, mas esse ano começou a surgir, a aparecer artigos, em 2026, começou a surgir artigos mais conclusivos, assim. Na verdade já tinha, né? Só precisava a pá de cal. E aí, finalmente, esse ano a gente conseguiu dar uma fechada nisso. Eu quero começar, antes de você ler os e-mails, com uns disclaimer. Porque vai ter gente que vai ouvir o episódio só por 5 minutos, assim, né? Categoricamente. Eu vou colocar os 3 juntos, tá? Ayahuasca, cogumelo e LSD. Isso cura qualquer tipo de doença mental? Não. A resposta é não. Não cura nada. Depressão, TEPT, ansiedade, isso é mentira. Qualquer pessoa que chegar e falar, assim, disclaimer, saúde coletiva e pública. Se alguém chegar pra você e falar, cogumelo, ayahuasca ou LSD é um medicamento para curar depressão, ansiedade, trauma, TEPT, isso é uma mentira. Tá. Ponto. Mentira, tá? O que dá pra fazer é uma construção a partir disso. Dado isso, eu vou justificar todo episódio, tá? Mas a resposta categórica é não. Nenhuma dessas coisas cura qualquer tipo de transtorno mental. Pode inventar o nome que você quiser. A gente vai tocar no assunto também sob o ângulo de povos originários que usam ayahuasca e coisas afins. Isso.
digamos, tradicional e Claro, não necessariamente ligados à medicina ocidental? Sim. E isso tem tudo a ver com o nosso episódio duplo sobre depressão. Tem 2 episódios que se conectam, 3, na verdade, se conectam muito com esse. O que é depressão, né? O episódio duplo. O episódio duplo sobre hipnose, que é o 106, 107, eu acho. E o episódio duplo sobre maconha, 419 e 420, tá? Então, esse entra dentro dessa seara desses episódios. Mas, de novo, LSD, ayahuasca e cogumelo serve para tratar qualquer tipo de doença mental? A resposta é não, tá? Porque a gente tem que repensar o que é doença mental. E uma das partes do episódio vai ser para isso. Dito isso, né, dado o disclaimer, vamos aos e-mails, que começa com a Lisandra Lopes. Essa é a pergunta de 2017, que mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte, ou pelo menos morava, né, há quase 10 anos. Isso. E onde exercia a profissão de juíza do trabalho. Ela é admiradora e apoiadora do podcast, que considera super ágil, inteligente, divertido. Olha só quanto elogio. Muito obrigado, Lisandra. É mais legal ainda ouvir isso tudo fazendo 10 anos de aniversário do programa. E a pergunta dela é a seguinte: como funciona o chá ayahuasca? Como ele age no cérebro? É alucinógeno? Pode causar dependência? Ele é aprovado pelo CONAD, o Conselho Nacional Antidrogas, mas existem muitas polêmicas quanto ao uso. Já li matérias dizendo que ele estimula a formação de neurônios, outras que ele serve de gatilho para surtos psicóticos. Uns dizem que vicia, outros que pode ajudar no processo de luta contra vício em álcool. Pelo que pude perceber, há defensores e detratores entre os psiquiatras. No que acreditar? O e-mail seguinte é da Gláucia Cândido, que é psicóloga e curiosa, que busca compreender questões sobre a mente humana. Ela diz o seguinte: lembro a primeira vez que escutei vocês há cerca de 3 anos, o pai da minha filha compartilhou um episódio que falava sobre pessoas desastradas, mas não é sobre isso, e sim sobre a ayahuasca. Sei que o tema é bem complexo e muita gente evita falar, mas resolvi tentar. Esse mês de 2022, Altair. Por 2 anos li sobre os rituais e em 2019 decidi experimentar o chá. Meu objetivo na época era entrar em contato com minha espiritualidade. Eu estava descrente de tudo e, como conheço pessoas que tomaram e gostaram, pensei, por que não? A viagem durante o efeito do chá é inexplicável. Acho que só quem tomou sabe. Senti realmente o contato com o divino e o pós-chá é ainda mais incrível. A sensação de paz, limpeza e cura realmente é muito gostosa. Parece que em uma sessão foram 10 anos de terapia. O que vocês sabem sobre o chá? Ele realmente é medicinal e tem poder de minimizar sintomas negativos da mente humana? Por que quando tomamos temos essa sensação de contato com Deus? Do ponto de vista científico, claro. Seria muito bacana um episódio sobre isso. Além do muito obrigado, quero deixar registrada a minha admiração. O mundo precisa de mais estudiosos dispostos a compartilhar ciência com exatidão e verdade. Vocês são fantásticos. A gente que te agradece, Gláucia. Temos também a Dandara Chaves, que é designer de serviços de Belo Horizonte, Minas Gerais, que diz o seguinte: é verdade que o DMT está presente em todos os seres vivos? Estou escrevendo esse e-mail porque assisti a um documentário na Netflix sobre a ayahuasca, que em certa altura falava da presença do DMT, o princípio químico do chá, em todos os seres vivos, e fiquei muito intrigada com isso. Como sei que a maioria desses documentários é extremamente sensacionalista e pouco científica, achei melhor consultar o oráculo da ciência e vir aqui perguntar: é verdade isso, Altair? E mais, o que a ciência sabe sobre a ayahuasca até os dias atuais? Faça um episódio sobre isso que eu vou amar. Estamos fazendo. O próximo é de Gabriel Rodrigues, que é professor de curso técnico em mecânica. E na época do e-mail, Altair, que é de 2019, ele disse que estava montando o próprio ateliê de artesanato. Ele diz o seguinte: vim trazer uma dúvida que me surgiu desde que comecei minha protocarreira de artesão. Nas áreas artísticas sempre são citadas drogas como fonte de inspiração para grandes obras, da música à moda. Sempre existem citações, principalmente ao LSD e à maconha, como forma dos autores abrirem suas mentes e alcançarem um novo patamar de criatividade. Eu sempre tive muito receio com relação a drogas, principalmente por uma espécie de medo da síndrome do impostor. Não quero ter que algum dia estar fora do meu normal para ser capaz de algo. Mas já tive uma experiência com a ayahuasca, que para mim não trouxe nenhuma sensação de criatividade maior ou nada parecido. E aí eu pergunto, drogas abrem a mente das pessoas ou tornam as mesmas mais criativas de algum modo?
Temos também o José Santos Carvalho Júnior, que é engenheiro, mora em São Paulo, capital. Minha mulher iniciou o uso do ayahuasca há 2 anos em rituais xamânicos. Na época, antes de iniciar a prática, suspeitamos que ela estivesse com depressão, pois estava perdendo peso inexplicavelmente e não tinha mais vontade de fazer nada. Porém, não conseguimos um diagnóstico de um profissional a tempo, pois começou a ir nos rituais antes. Sua melhora foi visível, quase instantânea na primeira participação. Já participei dos rituais 2 vezes, alguns meses atrás, e realmente não sou a mesma pessoa desde então. Confesso, tem seus efeitos durante o uso da substância, porém existe um efeito permanente que não sei explicar. O mundo parece ter outro sentido, fiquei menos cético e a minha conexão com a natureza ficou mais forte. Ouvimos comentários e lemos em sites que a bebida poderia sim ajudar a cura da depressão, porém são sites das próprias organizações que utilizam a bebida. Por fim, gostaria de saber se existem estudos que comprovam que a ayahuasca cura ou não a depressão. Frederico Tales é o próximo ouvinte, que é de Brasília, escritor, professor universitário, designer e podcaster. Ele diz o seguinte: minha dúvida é a respeito da polêmica, mas ainda não tão conhecida, ayahuasca ou Santo Daime. Eu já tive algumas experiências com a ayahuasca e me foi em alguns aspectos positiva. Me senti mais leve e pude perceber que entrei em um estado alterado de consciência, onde consegui refletir muito sobre a vida e sobre as pessoas que fazem parte do meu convívio. Por outro lado, também me senti aterrorizado, ansioso e com medo das múltiplas sensações que tive. Eu digo que a ayahuasca é polêmica por conta de seu caráter religioso dentro da nossa cultura e por isso é tão difícil falar sobre ele. Eu gostaria que vocês trouxessem uma abordagem mais científica sobre o chá. Ele é prejudicial? Já existem pesquisas que afirmam se é benefício ou não? Toda a experiência metafísica com a ayahuasca pode ser explicada com a psicologia? Faço essas perguntas porque tenho muitos amigos que são frequentadores de grupos que comungam o chá e eles vão com frequência. E sem querer fazer nenhum juízo de valor, mas já fazendo, muitos desses amigos são claramente obcecados e fanáticos por toda essa cultura e o que ela traz. Próximo é o Felipe Gomes da Silva, que é de Varginha, Minas Gerais, e ele é ilustrador freelancer. Olha só. Gostaria de sugerir um tema que é sobre o uso de alucinógenos como ferramenta de autoconhecimento, em especial a ayahuasca. Apesar de estar impregnado de uma conotação religiosa, eu, como cético, já usei e posso dizer que dá resultados incríveis, como te ajudar a rever pontos da sua vida sobre outro ponto de vista que nunca tinha pensado, como se ela te ajudasse a fazer conexões entre assuntos que você nunca havia imaginado. Abraço a todos e continue com um ótimo programa. Obrigado, Felipe! Temos também o Paulo Rivera, também de São Paulo, capital, que diz o seguinte: cada vez mais tenho visto matérias, documentários e outras coisas bem interessantes sobre cogumelos. Desde as teorias como a do macaco chapado, benefícios para a mente vindos de medicina chinesa e, claro, os efeitos psicotrópicos demonizados, mas que têm parecido muito promissores no tratamento de ansiedade, depressão e outros males da mente. Hoje mesmo me deparei com esse artigo. E aí ele solta o artigo que saiu no Canaltech, dizendo que cogumelo medicinal melhora a memória ao promover crescimento neuronal. Afinal de contas, esses nossos companheiros evolutivos realmente trazem benefícios e podemos de alguma forma trazê-los para a nossa rotina? O que a ciência tem a nos dizer sobre isso, Altair? É isso, Altair. São muitos e-mails, tá? Alguns, inclusive, bem antigos, como você disse, né? A resposta curta você já deu para várias perguntas. Vamos para a resposta longa agora, Altair. Afinal, o que a ciência já sabe sobre o uso dessas substâncias como medicina, né? Como recreação, como parte de um rito xamânico, né? Que efeitos exatamente foram já observados pela ciência e que efeitos a ciência não conseguiu observar e, portanto, não consegue dizer que é verdade, Altair. Então vamos lá, vamos começar do começo, tá? Vamos começar usando o nosso paradigma, já há 10 anos praticamente, que é das 4 causas, tá? Vamos falar dos efeitos principalmente, primeiro, tá? Por que eu tô colocando no mesmo saco ayahuasca, DMT, ayahuasca, LSD e cogumelo? Porque basicamente no cérebro eles têm a mesma ação. Todos eles são inibidores de recaptação de serotonina. Todos eles têm o mecanismo, assim. A via é um pouquinho diferente, a administração é diferente, mas cai no mesmo lugar. Inibidores de recaptação de serotonina. Isso, que tem muitos antidepressivos que têm essa mesma função. Exato, também. Não é isso? Isso, exatamente.
E aí, já que você pegou esse ponto, eu quero voltar num ponto do nosso episódio duplo sobre depressão, tá? Assim, e aí tá tendo uma revolução, mas é uma revolução lenta, né? Que não saiu ainda no TikTok. Os influencers de TikTok não entendem isso, tá? É uma revolução dentro da área acadêmica mesmo, tá? A gente tá começando a redefinir as doenças mentais, tá? Redefinir todas, a etiologia de todas, tá? Então, a ciência dos sistemas, né? Que é entender a doença mental como um fenômeno transdisciplinar, né, leva a gente a pensar que o efeito medicamentoso é um dos efeitos possíveis para tratar a doença mental. E aí, no episódio sobre depressão, eu falo sobre isso. Que se existisse um medicamento, de fato, para a depressão, né, você não precisaria fazer mais nada. Você tomaria o remédio, melhoraria. Né? Uhum. Então, por exemplo, tem pessoas que tomam um antidepressivo e melhoram clinicamente. Tem pessoas que tomam e não melhoram. Né? Ou seja, a definição de depressão é uma coisa contextual. Ela tem muito mais a ver do que só o seu corpo. Porque se a depressão tivesse só a ver com o seu corpo, todo mundo que tomaria o remédio melhoraria. Mas não é todo mundo. Até a pergunta, um antidepressivo funciona para curar a depressão? Isso funciona para algumas pessoas e não funciona para outras. O problema tá aí. A pergunta é ruim. Né? Uhum. E aí foi o que você fez como disclaimer no começo, a gente não combinou, mas foi muito bom, é a gente ir para antropologia. Tá? Então, eu quero todo mundo que fez psicologia, medicina, já deve ter ouvido isso no primeiro ano, esse conceito. Não, que o objeto da psiquiatria, da medicina, é o sujeito biopsicossocial. Você já ouviu falar desse nome? Já ouvi falar. Todo mundo ouve no primeiro ano de algum curso de biológicas, é o sujeito biopsicossocial. E ninguém fala de onde surgiu esse termo. Né? E a galera fala tudo errado, usa errado. A nossa sociedade dualista, que separa mente e corpo, apesar de falar, é só uma coisa do blá. As pessoas não aplicam o conceito do sujeito biopsicossocial na realidade. Né? Tá. Quando você tem uma azia e você toma um antiácido e melhora uma reação de uma base no ácido do seu estômago, tudo bem, né? Porque o efeito é só no corpo. Mas quando você pensa em doença mental, você tem que pensar uma coisa transdisciplinar. Né? E isso tem muito a ver com o nosso episódio sobre interdisciplinaridade e tem a ver com o episódio sobre a incompletude de Gödel também. Fala de sistema e discurso. Tá? Então esses 2 episódios anteriores foram muito importantes para contextualizar esse também. Recomendo muito ouvi-los posteriormente. Tá? Eu quero redefinir, eu quero mostrar de onde surgiu esse conceito de homem biopsicossocial. Não veio da medicina, não veio da psicologia, veio da antropologia. Tá? Um dos pais da antropologia francesa, Marcel Mauss, isso no começo do século XX, final do XIX, começo do século XX, ele cunhou esse termo, do ser biopsicossocial. Né? Ele foi quem cunhou. Foi ele, foi da antropologia, não vem das biológicas. Tá? E ele dá um conceito do que é corpo. Então, para contextualizar a premissa do que eu falei, de que todos esses ayahuasca, cogumelo, LSD não cura nada, o conceito de cura tá errado e o conceito de doença tá errado, quero voltar na antropologia. O Marcel Mauss, ele tem vários livros fantásticos, assim, ele tem uma importância muito grande para a antropologia francesa. Para ele é muito importante o contexto de corpo. O que quer dizer corpo? Tá? Então, o corpo, assim, você pensa a parte biológica do corpo, né? Quando a gente, na cultura ocidental, a gente pensa corpo como o perímetro do seu corpo mesmo, que tem dentro de você e fora. Então, o seu corpo, a sua pele, é aquilo que separa dentro e fora. São os limites do seu corpo. Isso é culturalmente construído, tá? Então, o Marcel Mauss coloca o conceito de homem total. O que é o homem total? Esse é o homem biopsicossocial. O que é o homem total? Né? Ele coloca assim, que o corpo do homem total, ele é constituído por uma série de prescrições sociais. Então, pensa sua filha, agora, sua filha é pequena, mas você deve lembrar dela bebê. Né? Bem bebezinho mesmo, recém-nascido. Né? Faz pouco tempo. Ainda é bebê, né? Então... Não, mas recém-nascido mesmo. Certo. Tipo, pensa com um dia de vida, aglomerado de células mesmo. Tá bom. Tá? Ela não sabe que tem um corpo. Ela não sabe. Verdade. Isso é ensinado a você. Durante um bom tempo, inclusive, ela não sabe. Não, e mesmo agora ela não sabe. Ela não sabe de fato o que é corpo. O que é corpo para ela está sendo atualizado dia a dia. Verdade. Né? Então a definição do Marcel Mauss de corpo é muito importante. O corpo é constituído por uma série de prescrições sociais. É dito para você o que o seu corpo é. É dito para você. Né? E essas prescrições sociais moldam tanto o seu desejo quanto a forma de você se relacionar. Não só com o seu corpo, mas com outros corpos. Com outros também. Tá? E eu quero dar um exemplo de uma evidência antropológica disso. Tá? Tem um antropólogo,
século XIX, XX, que é o Maurice Lenhard, tá? O Maurice Lenhard, ele era, além de antropólogo, etnógrafo e tal, ele era um pastor protestante, tá? Então, o começo da antropologia era todo zoado, porque eles queriam ir em outros povos para dominar eles, para catequizar eles. Tá? Eu quero conhecer a sua cultura não para entender a variabilidade. Eu quero catequizar você e fazer você acreditar em Jesus. É isso. Tá? Os antropólogos sabem que tem essa mácula, fazer o quê? Tá? É isso aí. Tá? Então, o Maurice foi um dos... Né? Ele fez um trabalho, ele estudou um povo chamado Kawak. Né? Esse povo Kawak, ele vive hoje no que seria a Nova Caledônia. A Nova Caledônia são umas ilhazinhas na Melanésia. E foi, por muito tempo, uma colônia francesa. A França tinha uma colônia que era um conglomerado de ilhazinhas na Melanésia. Tá? 16 mil quilômetros da França. Essas ilhazinhas. Caramba! E 1.500 quilômetros da Austrália, que tá ali do lado. Então, é no meio do nada, as ilhazinhas. Tá? No meio do nada, tem lá as ilhazinhas. O raio do Maurício Lenhard não tinha o que fazer, foi até lá para catequizar os habitantes de lá, né? Os Kawaks. E aí é muito interessante porque você tem trocas, né? Isso é muito enriquecedor, assim, essas trocas. E aí ele começou a entender a noção de corpo. Teve reflexões sobre isso. E aí é muito interessante porque tem um relato, tem um texto, muito legal. Antropologia é foda, né? Verdade, a antropologia é foda. A clássica mesmo, dos Malinovski, porra, foda. Né? Aí vai ser sua próxima graduação, né, Altair? Não, está sendo. Mas enfim, mas ele foi lá, né? Tava conversando e aí tem uma série de relatos, né? Tem um relato que eu quero pegar que é muito interessante. Perguntaram para as pessoas ali, né? Isso depois que os franceses já começaram a colonizar e tal, perguntaram para os nativos, tá? Para os Kawaks, né? O que você acha que o colonialismo trouxe para vocês? Tá. Né? E aí o próprio Maurício disse uma coisa, falou, não, trouxe para vocês a noção de alma. Por quê? Porque o povo Kawak era um povo que cultua os antepassados, né? Então, se você cultua o seu antepassado não tem a alma dele, ele existiu. Se você, por exemplo, você foi meu avô, eu cultuo a sua memória, eu não cultuo a sua alma, é a sua memória, né? Então, a questão da alma é muito mais imanente, é na Terra, você cultua os antepassados mesmo, que são pessoas que existiam. Sim. Tá? Não é Deus, que é uma entidade tipo ectoplasmática, que você não consegue definir, tá? Verdade. Então, o que o Maurice Lenhard disse, né? Assim, que vocês devem ter adquirido a noção de alma. E aí os caras responderam uma coisa, deu um nó neles. Falou, não, a alma a gente já tinha, o que a gente não tinha era a noção de corpo. O que é corpo pra gente? Corpo é um conjunto de partes, cada uma com uma função. Por exemplo, eu tenho certeza, sua filha não sabe o que é um coração, o que é um rim, o que é um fígado. Ela não sabe as partes. Ela sabe o corpo como um todo, né? Você aprende a saber que o seu corpo é dividido em partes. Por que o seu corpo não é a inteireza disso? Não é uma coisa só, sabe? Então, e aí não é um trabalho do Maurício Lenhard, é de outras comunidades aqui na Amazônia e tal, né? A colonização nunca foi uma coisa simples, né? Sempre tinham tretas, tá? E aí tem um certo relato, os brancos, no caso, capturaram um indígena, né, de uma certa comunidade, e teve o contrário também. Um agrupamento indígena, tipo, aprisionou um branco. E aí, assim, você tá com um espécime, entendeu? Você tá com um espécime, né? Sim. Que é muito diferente. E aí, estudou-se os testes que cada cultura fazia, cada povo fazia, para testar se o outro era algo parecido com ele. Então, por exemplo, o indígena que foi aprisionado, né? Quem aprisionou era o branco e eram protestantes. Então, eles ficavam observando a pessoa para tentar saber se aquela pessoa tinha alma. Porque se ela tivesse uma alma, ela também seria filha de Deus. Percebe? Então estaria na mesma classe, tá? de pessoas. Certo. Tá? Sabe o que os indígenas fizeram? Eles pegaram aquela pessoa, o branco, e afogaram ele. Botaram na água. Por quê? Pra saber se o corpo apodrecia do mesmo jeito que o corpo deles. Porque aí devia ser a mesma coisa. Fantástico! Fantástico! É o efeito da alma e corpo, né? Porque se o seu corpo é igual ao meu, você tem a mesma alma que meu. A alma é imanente. Não é transcendente, é imanente. Percebe? Entendi. Então, isso é fantástico, ok? Porra, é fantástico, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque isso conversa exatamente com essa questão. Porque, por exemplo, por que tem muita gente, né? Então, o efeito... Vou colocar ayahuasca, LSD e cogumelo na mesma caixa. Essas substâncias são chamadas de psicodélicas, alucinógenas, né? Só que quando você fala psicodélico ou alucinógeno, parece que é um efeito fora de você. Verdade. Você tá tendo uma alucinação, né? Aí tem um termo um pouquinho mais próprio, que os antropólogos mesmos colocam, que é um efeito enterógeno.
Porque tudo acontece dentro de você, né? É interógeno. Enterógeno. Isso. E aí, enterógeno é uma junção de 3 palavras, que é interno, né? Theo, que é Deus, e geo, que é gerar. Então é você gerar um Deus interno, tá? Então por que muita gente que tem esses efeitos de cogumelo, de LSD, de ayahuasca, parece que vê Deus, ou tem a sensação de contato com o divino, né? Por quê? A resposta não é biológica, é antropológica. Porque tem a ver com a nossa visão de Deus. Se você pensar o que é Deus, tá? O que é Deus pra você, quem? Pra todo mundo, tá? Deus católico é uma entidade que é onisciente, onipresente e onipotente. Correto. Certo? Essa é a sensação que você tem. Você tem uma sensação de onipresença, onipotência e onisciência. E aí agora a gente consegue estudar o mecanismo biológico. Outras culturas que usam essas substâncias não têm esse efeito de conexão com Deus. Tem efeito de conexão com o quê? Com os antepassados, com a natureza. Verdade. Que é diferente. Então, a cosmovisão que determina o efeito. Tá? É totalmente diferente. Mas você está dizendo que quando você está usando a referência dos antepassados, a leitura não é de cura. Não tem nada a ver com cura ainda. A leitura é se é do corpo ou da alma. Perfeito. Então, as comunidades originárias que usavam essas substâncias, por exemplo, as medidas mais antigas que a gente tem há 8 mil anos atrás. 8 mil, tá? A galera não usava para encontrar Deus, porque Deus não tinha nada a ver com uma entidade transcendente. Eles iam isso para ter contato com o corpo, com a natureza. Eles entravam mais para dentro. A gente que se joga para fora. Isso é uma construção social. É uma construção de uma prescrição social que molda o desejo e a forma de se relacionar com o seu corpo. Marcel Mauss. Clássico. Tá? Clássico. E aí, aqui tem um disclaimer importante, né? Por exemplo, que é a apropriação cultural. Então tem o povo que é o povo reiviseiro, doido, com camiseta de Vishnu, batendo tambor pro sol e abraçando árvore? Tem, tá? Tem. Nada contra. Quer ficar louco, usar seus baratos, seus balanguidang? Beleza. Nada contra, julgamento zero. O problema é que essas pessoas, baseados na noção de corpo que a gente tem na sociedade ocidental, pode, propagando isso, e aí é uma coisa muito importante de quem é de fato da religião, do vegetal, alguma coisa assim, que é evitar o proselitismo. O que é proselitismo? Em pessoas sérias da área da união vegetal, ayahuasca, gente séria, tá? Não é picareta, não é reviseiro, tá? E eu vou ser chato mesmo, tá? Porque me incomoda esse povo namastê gratidão, tá bom? Me incomoda, tá? Porque não estudo um minuto de antropologia pra ficar falando merda. Me incomoda de verdade, tá? Então, assim, o povo da união vegetal, das religiões, assim, desse tipo, clássicas, um dos primeiros mandamentos é assim, não faça proselitismo. O que é proselitismo? Não faça catequese. Tipo, funcionou pra mim, vem aqui fazer parte também, sabe? Catequizar pessoas não é uma prática considerável desses tipos de entidades, tá? Eles não defendem isso ativamente. E aí tem a questão jurídica. Então, em 2006, o uso de ayahuasca foi descriminalizado. 2006, tá? Tem 20 anos. E aí, assim, ele é descriminalizado, mas não quer dizer que você pode usar pra qualquer coisa. Então ele foi descriminalizado para uso religioso. Beleza, tá? Se você planta e cultiva as substâncias para obter comércio e lucro, isso é crime. Não pode, tá? A exploração turística, levar lá os gringos pra viajar, pra ficar muito louco, proibido também, tá? Não pode. E você estabelecer o uso de ayahuasca como uma atividade privativa, terapêutica, sem comprovação, também é proibido. Terapia de ayahuasca. Eu sou psicólogo clínico, vou fazer minha terapia de ayahuasca. Você vai tomar enquanto faz a terapia. Zoado também, tá? No final do episódio a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, assim, fora a questão religiosa, o resto, não, tá? Porque claramente é um efeito comportamental numa cultura diferente, com uma noção de corpo diferente, tá? E aí, fechando parênteses, voltando no ponto anterior. Por que a gente parece que entra em contato com Deus? Né? Por quê? Qual que é o mecanismo disso? Primeiro é a definição de Deus que a gente tem, que é uma coisa transcendente, e outra é o efeito enterógeno mesmo, da droga, tá? Da substância. Então, assim, a ayahuasca, em geral, tem uma substância chamada DMT, tá? O DMT a gente produz no nosso corpo também, só que você produz muito menos. Você produz muito pouquinho dessa substância, tá? Então, a ayahuasca, basicamente, tem um monte de substâncias, são umas garrafadas, aí varia um pouco, mas basicamente tem 2 efeitos, tá? Você tem uma substância que é que é as folhas de chacrona,
né? A chacrona é uma família de folhas, tá? Tem vários tipos, cada lugar faz um pouco diferente. Essas folhas de chacrona tem o DMT, que é a substância que gera o efeito alucinógeno, tá? Só que junto, você coloca um tipo de cipó, que aí tem vários nomes, mas o nome que eu vou pegar é chamado de capi, né? O capi é um tipo de cipó, e esse cipó ele não é alucinógeno, mas ele tem um alcaloide dentro dele que inibe uma substância no seu cérebro. Porque o que acontece? O DMT entra no seu cérebro e ele é quebrado, ele é absorvido por uma substância chamada MAO, M-A-O, né? Que é a monoamina oxidase. Então o DMT chega no seu cérebro, ele tem um tempo de ação, a MAO vai lá, quebra a DMT e é absorvida, tá? Se você só pegar as folhas de chacrona e tomar, não dá muito efeito, é rápido. Passa rápido, o seu cérebro absorve, tá? O seu corpo absorve. Então o que você faz? Você toma o chá da folha junto com o cipó. Porque o cipó tem um alcaloide que inibe o mal. Se ele inibe essa célula mal, o DMT vai ficar ativo mais tempo no seu cérebro. Então é basicamente o ayahuasca é a junção dessas duas coisas, tá? Do DMT e mais um alcaloide para aumentar o efeito. Desculpa, ele aumenta o efeito ou ele aumenta a duração do efeito? A duração do efeito. A duração. É porque assim, você produz muito pouco DMT, você não gera esse efeito em você. Então eu coloco bastante DMT e coloco ainda o inibidor da substância que quebra o DMT. Logo, ele vai ficar mais presente, tá? Aí o que o DMT faz? Ele não deixa a serotonina entrar no neurônio de novo. Então, entre dois neurônios você tem um espaço, a serotonina sai de um neurônio, vai para o outro e volta. Ela é recaptada. O que a DMT faz? Ela ocupa o espaço da serotonina, não deixa ela sair. Então ela fica ligando os neurônios e fica aumentando as sinapses, tá? As sinapses continuam sendo ativas. Beleza. Então, nas vias de serotonina, ela age, o DMT, né? É como se ela desse uma espécie de turbinada, assim, na dança da serotonina. Assim. É basicamente isso. Então, é a neuromodulação. Isso é o nome bonito, a neuromodulação. A substância dá uma melhoria ali, tá? Então, os principais efeitos são dois. O primeiro é o efeito no campo visual, gerando fosfenos. Sabe, a gente tratou dos fosfenos no episódio 266, que é o porquê que a gente vê luz quando fecha o olho. Sabe quando você fecha o olho à noite, você não vê umas luzinhas? Isso é um fosfeno, tá? Então ele gera esses fosfenos que são padrões de flores, de mandalas, coisas do tipo, né? Então é uma coisa top-down. O seu cérebro gera esse sinal pra córnea, então não é o sinal de fora que entra, é o sinal do cérebro ativando os neurônios ali. Entendi. E aí isso gera os fosfenos, que geram alucinações visuais, tá? Isso é uma parte do efeito, por isso que tem pessoas que veem luzinhas, coisas do tipo, tá? O outro efeito, que é mais importante, que é isso de ver Deus e tal, é que o DMT age no hipocampo. O hipocampo é uma área muito importante para memória, tá? E age numa outra área, que é o lobo temporal, que fica do lado da sua cabeça. Essas áreas são áreas onde tem serotonina, tá? Isso gera uma coisa chamada alucinação eidética. Alucinação eidética. Eidética. Eidética porque é de dentro. É dentro mesmo, tá? De você. E aí, a alucinação eidética, ela gera um efeito na acetilcolina, né? Que aí tem a ver com... Ela gera mais sinapses do que o normal dos neurônios, tá? E aí, o que isso afeta? Se você tá num estado, você tá num lugar mais escuro e tá numa situação de relaxamento, e você toma o DMT, que age nessa área do hipocampo e do lobo temporal, né? O que essa alucinação eidética gera? Como ela gera um estado enterógeno, interno, né? Ela vai desconectar o seu cérebro da percepção de tempo e espaço. Esse é o efeito. É por isso que você vê Deus, entre aspas. Por isso você tem essa sensação um pouco de sonho, né? Assim, uma coisa meio... Isso. Não, você tem uma sensação de onipresença, onipotência e onisciência. Porque exatamente essa área desconecta a percepção do tempo da passagem do tempo. É isso que o DMT faz, tá? E aí, de novo, por que muita gente diz que vê Deus? Porque vê o Deus construído na nossa sociedade pelos aparatos culturais. É a prescrição social de que Deus que é o que você vê. Tá? Quem é da comunidade originária mesmo, não vê assim. Não é isso, é outra explicação. Tá? Então, assim, tem gente que se sente muito bem, acha legal. Por quê? Porque você desconecta a pessoa do tempo, né? E aí a gente pode, explicando esse mecanismo, e de novo, esse mecanismo vale ayahuasca, cogumelo e LSD. E LSD. Mesma coisa. Tá? A ayahuasca dura mais tempo. O efeito é maior, mas a via é muito parecida, é tudo igual. Tá? Basicamente é tudo igual, tá bom?
Então, mas ficou claro o mecanismo, Ken? Sim. Tá? Então, o mecanismo real da substância, ele é enterógeno mesmo, é dentro de você. Tá? Então, basicamente, a ação no olho gera as alucinações, as luzinhas. Certo. Tá? Que aí você pode associar com padrões, coisas do tipo e tal. Né? Mas o efeito no hipocampo e no lobo temporal, no hipocampo é um efeito na memória, tá? E o efeito no lobo temporal, ele desconecta a percepção do tempo da passagem do tempo na sua cabeça. Então, o tempo pode passar mais rápido ou mais devagar, né? Cronologicamente, e na sua cabeça você não percebe. Tá? Então tem a passagem cronológica do tempo, que é a entidade física, minutos, segundos, mas você não é capaz de perceber a passagem do tempo adequadamente. Isso gera uma desconexão, você vira um ser onisciente. Isso que é um ser onisciente. É um ser que não percebe o tempo da mesma forma. Né? Deus não existe tempo. Porque ele é onipresente, onisciente, não tem tempo. Não tem essa entidade física, tempo. Verdade. Logo, não existe movimento. Né? E é isso que acontece com você. Pra ele não tem tempo, não tem espaço. Isso, muito bem. Muito bem. Isso? Isso é uma construção cultural, social. E não tem o impossível também pra ele, né? Já que ele é onipotente. Então, a questão não é se existe ou não. A questão é que isso foi ensinado para o seu corpo como uma prescrição social. Marcel Mauss, gênio. Né? Isso define sua noção de corpo. Entende? Se isso define a sua noção de corpo, então, chegamos a uma conclusão importante. Se a noção de corpo é definida culturalmente, né, que são essas prescrições sociais que você molda o seu desejo e a forma de se relacionar com o mundo e os outros, né, a doença mental também é uma prescrição social. Se você pensar que fechou, entendeu? Por isso que eu volto no ponto do começo do episódio. Essas coisas, essas substâncias todas curam depressão? Não! Porque a depressão é o quê? É uma prescrição social construída culturalmente. De que cultura você está falando? De que situação que você está falando? A depressão é de dentro para fora ou de fora para dentro? Né? Ansiedade, TEPT, todas essas coisas, sabe? E aí a gente volta no ser biopsicossocial. O ser biopsicossocial é esse homem total que o Marcel Mauss coloca. Sem localizar a doença mental num contexto histórico, cultural, econômico, sociológico, não faz nem sentido pensar em cura. A pergunta não ocorre, sabe? A pergunta ruim, né? E é por isso que você tem uma nova área da psiquiatria, que é a ciência dos sistemas, que é você entender, tem 2 artigos de 2026, tá? Você não vai achar influência de TikTok fazendo isso. Por quê? Influência de TikTok não sabe nem matemática nem biologia direito para integrar as áreas, né? E veja de novo o episódio da incompletude de Gödel. É verdade, eu dou aula para psiquiatra, o povo pena com isso também, porque a psiquiatria é dualista, é complicado, sabe? Então assim, você não consegue entender o fenômeno da doença mental sem pensar culturalmente o que a gente quer dizer por corpo, né? E a causa material do efeito da ayahuasca, cogumelo e LSD, basicamente é gerar alucinação no olho, né? E gerar a desconexão do seu corpo, e gerar a dissociação entre a passagem cronológica do tempo e a percepção do tempo. Se você não consegue mais codificar tempo, você não codifica mais o corpo. Você não consegue codificar onde você tá. E aí é onde você entra na viagem astral do Pink Floyd, aquela coisa toda, sabe? É isso, tá? Essa é a explicação, tá bom? Se você quiser colocar Deus, à vontade, mas não precisa, certo. Tá? Não precisa, tá bom? Não precisa. E aí, o que acontece, né? Tem outros efeitos importantes, tem principalmente na ayahuasca, porque ela dura mais. A ayahuasca, por conta da mistura de substâncias e da concentração, o efeito, em média, dura umas 6 horas, tá? Mas pode persistir por mais dias. Pode ter flashback depois de um tempo. É verdade. Eu conheço gente que usa frequentemente e que diz que chega a durar... Não a durar, né? Mas ele percebe que ainda tá tendo efeitos semanas depois, assim. Então, isso muitas vezes é chamado de miração. Miração. É uma sensação de êxtase continuado, tá? Tem trabalhos que mostram que você tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque, de novo, se você tiver uma predisposição, principalmente familiar, não detectada, pode dar ruim, né? E aí a gente chega numa coisa clássica dos estudos clínicos para remédio, né? Fase 1 de teste para remédio, tá? Eu quero saber se a fase 1 de teste de um remédio não é saber se o remédio funciona. É a segurança e a dose. É que dose não te mata, né? E se é seguro, tá? Você tem muito poucos protocolos de segurança para essas substâncias. Muito poucos, tá? Então, assim, tudo bem, vamos imaginar que você tomou ayahuasca, LSD e curou a sua depressão. Curou.
No seu caso, tá? Curou completamente. Ou a depressão sumiu depois disso. Não, isso. Não, mas vamos imaginar de fato, curou a sua, tá? O fato de ter gerado benefício em você não vale, não é comparável com gerar, tipo, esquizofrenia ou transtorno psicótico em outra pessoa. Não é comparável. Certo. Tá? E entre gerar benefício em você e transtorno psiquiátrico em outra pessoa, eu prefiro prevenir o transtorno psiquiátrico em outra pessoa. Entendeu? Por isso a fase 1 do teste de uma droga importante. já barra essa droga. Exatamente. Se ela não apresentar essa segurança. Exatamente. Então, pra que eu vou fazer benefício pra uma parte das pessoas e malefício pra outras? Isso é Se eu não eugenia. me engano, inclusive, a cannabis tem a mesma restrição, né? Em relação à esquizofrenia, bipolaridade. Isso. Idade. Se você é muito jovem, você vai ter TDAH quando você ficar mais velho, sabe? A ayahuasca, a mesma coisa. Depois dos 20, 21 anos. Pelo menos. Depois tá? dos 25 de preferência, né? Isso, obrigado. Tá? E aí, outro dado bem taxativo. Se você começar a usar essa merda com 15, você vai foder o seu cérebro, tá? Porque vai ter todo desbalanceamento de uso de receptor. Vai dar ruim, tá? Não use, tá bom? Se quiser usar, depois dos 25, olhe lá. Você não tá perdendo nada. Mesma coisa, e de novo, pra quem tem mais de 25. Não use dissonância cognitiva. Não tenha dissonância cognitiva. Quer ficar louco? Fica. Ninguém tá te culpando. Só não gere dano ao tecido social fazendo proselitismo, falando que isso cura alguma coisa. Porque não cura. Ponto. Tá? Quer ficar louco à vontade? Sou a favor, tá? Mas você com você mesmo. Não passa isso pra frente. Mesma coisa da maconha. Mesma coisa. Você tá fazendo uso recreativo e não fica inventando história. Certo? Isso, não enche o saco dos outros. Usa o seu balang-dang e não enche o saco dos outros. Isso é muito importante, tá? Porque gera dano ao tecido social e eu admiro as pessoas que são da religião séria. Por quê? Uma das primeiras coisas é não faça proselitismo. Não catequize pessoas. Porque aí a galera vai vir só pra ficar doida no bagulho. Não é pra isso. Pra achar o xamanismo, né? Eu quero... essa é a solução dos meus problemas. Não é. Sabe? Você vai colocar na ayahuasca a solução do capitalismo? Para! Entendeu? A sua vida é zoada, desculpa. Sabe? São outros problemas, tá? E aí, indo pro fechamento aqui, né? O que seria esse fenômeno transdisciplinar da doença mental? Por exemplo, a gente já tem vários trabalhos. 2026 foi um ano que essa coisa de ayahuasca, cogumelo, tá voltando. Começou a ser publicado vários trabalhos sobre isso. Provavelmente por causa da popularização, né, dessas substâncias. Do hype, sobretudo em rede social, TikTok. Você tem comunidades disso, tá? De novo, nada contra o povo usar pra ficar louco. De novo, só não transforma em tratamento. Não é tratamento pra nada. Quando você pega os ensaios clínicos, as revisões sistemáticas e tal, tem um compilado das mais recentes, tá? Eu fiz uma seleção. Elas mostram que tem benefício. O tamanho do efeito chega ao nulo. É muito pequeno. Tem um efeito estatístico significante, mas o tamanho de efeito é baixo. Inclusive, eu já fiz um trabalho com a ayahuasca. Eu publiquei com o pessoal em Natal, isso foi em 2017. Publiquei um trabalho sobre efeito de ayahuasca. Era um N pequeno, né? Certo. E o efeito foi pequeno. Deu uma diferençazinha? Deu, mas era pequeno. E aí, quais são os principais problemas dos estudos com ayahuasca e LSD? É muito difícil fazer cegamento, porque quem toma sabe que tá tomando e tal, né? Tem esse efeito do cegamento, é difícil, tá? Sim. Os tamanhos de amostra em geral são pequenos, né? E o tamanho de efeito que você encontra, mesmo quando o estudo é bem feito, é baixo, né? Tem um estudo, inclusive, que saiu esse ano, faz uns 2 meses, mostrando, assim, um artigo muito legal. Como deve ser feito um protocolo de pesquisa para estudar alucinógenos. Como deve ser. É um manual muito bem feito. Quem quiser fazer a pesquisa, lê esse artigo. Muito legal mesmo e tal. Então, imagino que deve ser bem mais trabalhoso. Bastante, porque tem muitos controles, né? O cálculo de amostra, tem muitos controles e tal. Então, a tendência no futuro é ter mais trabalhos, tá? Mas já dá pra dizer muita coisa. Então, o que dá pra dizer? Que o tamanho de efeito é baixo. Tipo, não vai mudar a sua vida. Se você não fizer outras coisas, não vai mudar, tá? Não vai, tá bom? Não coloca como panaceia, não. E, de novo, bater no povo recreativo. Faça a recreação, só não enche o saco, tá? Só não fala que isso é saúde, não tem nada a ver. E aí a gente entra no outro ponto, que é o povo mais da sua área, que eu sei, os publicitários gostam desse xamanismo doido, né? Publicitário curte um hype. Então. Entendeu? Não, curte assim, um hype. Os amigos antivacina eu quero que se dane também, tá? Porque antivacina não passa. Mas tem a galera que é do LSD, principalmente, microdose. Ai, não estou com a depressãozinha leve, vou usar uma microdose para dar aquela alegria de viver. Tem três revisões grandes mostrando que o efeito é nulo. Não funciona,
tá? Não funciona. Não funciona pra curar doença, é isso? Pra nada. Pra nada. Mas ele tem efeitos. Ele tem Ele gera um alucinógeno. efeito. Ele gera um Então efeito tá dizendo que é comportamental. recreativo também, é isso? Exato, é recreativo. Fica louco. Nada contra você ficar doido. Pode ficar doido. Só não enche o saco da coletividade. Tem gente que me diz que toma essas microdoses de cogumelo pra diminuir a ansiedade. Então, diminui a ansiedade por quê? Porque você sabe que você tá tomando. Entendeu? Mas aí tem esse outro artigo que é fantástico. É do ano passado. A pessoa que fez esse artigo, porra, genial. É um artigo veterinário. Uso de LSD veterinário em cachorro. Fantástico esse artigo. O que a pesquisadora fez? Pô, achei foda. Pegou lá um grupo de cachorros e os donos, né, do cachorro. Bate totalmente no nosso episódio de animal doméstico, desculpa. Pô, a gente já tem um base rate tão grande, mas, pô, não dá pra defender pai e mãe de cachorro. Não tem como defender, né? Eles fizeram assim, eles fizeram microdose de LSD pro cachorro. Né? Então, cachorros que eram muito agressivos, muito ansiosos e tal, faziam microdose pro cachorro. Tipo os seus amigos, só que era o cachorro. Tipo tá? os meus amigos. E aí tinha um amigo, tinha um cachorro, né, especificamente, que tinha lá, ele não batia o critério pra ser um cachorro muito agressivo, pelos artigos. Aí eles fizeram o quê? Deram um placebo pra esse cachorro. Deram lá de mentira pro cachorro. Né? E aí, o que aconteceu? Todos os cachorros, todos, melhoraram os comportamentos deles. Tipo, ficaram menos ansiosos e tal, todos, tá? Inclusive os donos. Então, assim, o efeito é do dono, né? O dono fica mais calmo, porque sabe que o cachorro tá sendo tratado, o cachorro melhora. Ai, que preguiça. Porque assim, o efeito placebo é no dono mesmo, né? E aí o dono é que acaba influenciando o comportamento do seu pet, né? Tá vendo? Tá vendo que... Ai, que preguiça, velho. Que preguiça. Sabe? Mano, ai... E burro sou eu que fico E esse estudo foi publicado? Foi, tá na referência, leia o artigo formidável. Então, aí é duro, hein, Altair? Porra. Essa publicação ter aceito esse artigo também, pelo amor, hein? Mas foi importante ter aceito. Assim, o artigo tem que ser aceito pra mostrar que esse efeito que é placebo, sabe? Que tipo, não. Então, assim, você tomar microdose é um efeito muito residual, tá? Tipo, faça terapia, faz exercício, cuida da sua alimentação, sabe? Lute por uma sociedade menos desigual, sabe? Do ponto de vista distante, que as coisas tendem a melhorar. Tem a ver com o nosso último episódio sobre livre-arbítrio. É residual, mas ele é inofensivo o suficiente para um adulto saudável? Depende da pessoa. Esse que é o problema. Falta porque a pessoa não sabe, né? Muitas vezes ela não sabe que problemas psíquicos ela tem, isso, por exemplo. Problemas de... Então, aí tem um outro trabalho que fala de microdose, né? Pegaram lá 2 grupos de 30 pessoas, foram acompanhando várias semanas usando microdose, né? E aí o grupo era um grupo que usou microdose, outro grupo placebo, tá? E foi usando, tal. E aí eles viram assim que o grupo que usava microdose teve diferença. Teve diferença nos questionários de depressão em relação ao grupo que não usava microdose, tá? Só que aí eles fizeram uma análise adicional, que é assim, covariar o resultado, controlar o resultado pelo nível de depressão prévio da pessoa. No começo da administração da droga ou do placebo. O efeito sumiu, Ken. O efeito sumiu. Então, qual que é o efeito real? Você está sendo tratado. Não tem a ver com usar a porra do LSD, gente. Você só tá fazendo xixi caro, sabe? Ai, que preguiça, Ken. Porra, me dói, velho. Me dói, sabe? Ai, mas veja que é uma discussão dureza. Veja que é uma discussão formidável, né, Kay? Veja que é uma discussão formidável. E necessária, né? Porque se é hype, tem perigo. E só tem a aumentar. Só vai aumentar o hype ainda antes de diminuir. Você sabe, Ken, que em vários episódios a gente fala de umas coisas tipo 3 anos antes, vídeo episódio de Beth e tal. Vídeo episódio de Beth, exatamente. Então, esse vai estralar ainda, tá? E aí, pra encerrar, tem uma coisa que diz respeito ao tratamento. Né? Existe, assim, o que ele chama de tratamento psicodélico, alguma coisa do tipo, tá? Que assim, o argumento disso é exatamente igual o argumento do episódio duplo sobre hipnose, tá? O argumento sobre o episódio de hipnose. No episódio de hipnose, que inclusive foi o primeiro episódio duplo que a gente fez na história, né? Que é o 106, 107, no final do episódio de hipnose eu falo assim, hipnoterapia funciona? Não. Tá? Hipnoterapia, unicamente hipnose como terapia é pseudociência. Tá? A hipnose é uma ferramenta. E aí a analogia que eu fiz é como se fosse um estetoscópio. Então, eu quero ouvir o seu coração, eu coloco o estetoscópio em você. Então, a hipnose é como se fosse uma ferramenta para eu acessar a batida do seu coração.
tá? Então, se eu pego o estetoscópio e coloco no seu peito, eu vou ouvir o seu coração, né? Só que, por exemplo, se eu não tiver preparo para saber o que é uma sístole extraventricular ou uma arritmia, eu não consigo te diagnosticar em nada, entendeu? O que te trata não é o estetoscópio. O que te trata é o conhecimento do médico, tá? Hipnose é a mesma coisa. E tratamento psicodélico é exatamente a mesma coisa, tá? Então, uma pessoa que sabe hipnotizar é diferente de uma pessoa que sabe tratar alguém por meio da hipnose. Muito bem. Então, assim, o psicólogo com formação em hipnoterapia vai usar a hipnoterapia em 1% das vezes. 1%, assim, um negócio muito restrito, tá? Então, cuidado com terapia psicodélica. Cuidado, tá? Porque existem protocolos sérios, e aí aqui no Brasil, como a nossa formação em psicologia é um lixo, eu tenho restrições, que assim, a pessoa faz terapia normal mesmo, tal, conversa, e de vez em quando, em situações pontuais, faz administração da substância, tá? Não existe um protocolo claro de como isso tem que ser feito ainda, não se tem indicação para quais condições isso é melhor ou pior, tá? Então, para algumas condições isso é inócuo, tá. Para outras condições pode ter uma pequena vantagem. A única coisa que se tem um grau pequeno de evidência é para estresse pós-traumático. Por que estresse pós-traumático? Imagina um dia que você estava na guerra, caiu uma bomba do seu lado, você viu alguém todo despedaçado do seu lado, tá? Você vai ficar traumatizado, tá? Ou um assalto, uma coisa grave assim, né? E aí, o que seria o trauma? É você trazer a memória do passado pro presente o tempo todo. Então você é invadido, tem rememorações, tem visões, pesadelo e tal, né? O que seria o trauma? É você pegar um evento do passado e trazer a momento presente. E quando você traz a momento presente na sua memória, todas as sensações do corpo voltam. É basicamente o trauma, e você não tem controle, tá? Lembra do mecanismo que eu falei da ayahuasca, tal, do LSD? Ele atua no hipocampo e no lobo temporal, separando o tempo da percepção de tempo. Então, como é que funcionaria? Tá? E de novo, eu não estou fazendo protocolo, tá? Quem for fazer essa merda falando que eu vi aqui, vai se catar, tá? Porque não... Então, você tá falando do mecanismo... Tô falando do mecanismo. Não vem botar na minha isso aí não, tá? Porque, de novo, tá tudo errado o jeito que o povo faz. Não vai fazer isso em casa, pelo amor. Então, o que acontece? Se a pessoa vai fazendo terapia, journaling, vai fazendo técnicas mesmo, pra entender muito bem quais são as memórias que são desencadeantes, os gatilhos do passado... E aí, isso tem que ser um trabalho que você não vai fazer sozinho. Você tem que fazer com alguém formado em psicologia. Não vai fazer com o reviseiro. Não vai fazer com o povo aleatório, tá? E aqui eu vou ser chato mesmo, tá bom? Não vai pegar aquele povo formado sei lá onde, sabe? Na Universidade do Astacheran e as naves espaciais. Fuja desse povo, tá? Fuja. Deixa eles na rave. Então isso é importante, eu vou ser chato de propósito. Ah, está sendo preconceituoso. Tô sendo mesmo. Porque eu quero evitar que alguém tenha transtorno psiquiátrico. O assunto é grave, certo? É, exato. Azar, tá? Então, o que acontece? Se você faz journaling, aí tem um protocolo certinho de separar quais são as memórias que são gatilho, em que situação, tal, né? E você faz. E é difícil isso, tá? É um processo longo. Você faz isso em um momento. Uma situação aguda, com uma dose alta, agudo. Uma vez só. Não é recreativo. Você usa a substância e ao mesmo tempo te pedem para lembrar disso, lembrar daquele momento. Quando você relembra uma situação e o seu cérebro desconectou o tempo da passagem do tempo, você desconecta. Você joga o trauma no passado. E aí diminui muito o peso presente dele. Você diminui aquelas sensações que estão associadas àquele fato. A sensação do corpo. Você joga a memória no passado, que é onde ela pertence, desconectando do corpo. Tá? Mas isso é 0,001% dos casos. Tá? É muito bem feito, é pontual. Você tem que estar com o psiquiatra, o psicólogo. O psicólogo e o psiquiatra tem que saber o que está fazendo, que eu duvido, em média. Tá? Então, e aí eu recomendo muito para quem é da área da saúde mental e tal, leia os artigos do Aiko Fried, que é um psicólogo colega da Holanda, que fala sobre esse fenômeno transdisciplinar da doença mental. Tem um artigo do JAMA desse ano, e tem um outro, mas toda a linha de pesquisa dele é sobre isso, eu colaboro com ele, é muito legal essa abordagem, tá? Da abordagem de sistemas para a doença mental. De você entender a doença mental como um aspecto transdisciplinar. Você não consegue entender a doença mental sem entender a noção de corpo, né? Que são as prescrições sociais que moldam os desejos e a forma de se relacionar. Já dizia Marcel Mauss, tá? Sem entender a cultura, a noção de divino daquela comunidade, você não consegue entender a etiologia da doença mental no tempo, e aí você não consegue nem pensar em tratamento, muito menos em cura, tá? Então isso é importante.
Perfeito, Altair. Gostou? Isso é importante. Então, Adorei. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. Espero que aqueles usuários frequentes dessas substâncias, né, que acreditam que ela funciona como remédio, não fiquem muito bravos. Não, pode ficar bravo mesmo. Na verdade, eu quero que eles repensem. Isso. Né? Repensem os seus paradigmas em relação a esse assunto. Não faça proselitismo. Simples. É isso daí. Tá? Não faça proselitismo. Aqui não tem moralismo contra drogas, mas também não podemos romantizar, né, o uso recreativo como sendo um uso medicinal ou coisa do tipo. Isso, exatamente. Certo? Redução de danos antes de tudo. E parabéns pelos 10 anos, hein, Ken? Vitória! Isso daí, Reginaldo. Vamos encomendar já pro Felipe um selo comemorativo. Isso. Não é isso? 10 anos na Naruhodo. Quem diria, hein, Ken? É isso aí. 10 anos atrás a gente era muito diferente, né? É muito. Nossa Muito. senhora. Ainda bem que estamos melhores, Altair. É verdade. Ainda Apesar bem que estamos melhores. Nossa, foi que... Mas obrigado, Ken. Eu queria deixar claro, eu agradeço muito a você por ter me segurado muitos momentos e vice-versa. Que isso montanha-russa esses 10 anos, hein, Ken? Poxa, Que montanha-russa. Nem vida, fale. Pois é. vida. Pois Uma é. vida. Mas obrigado, viu? Arigatou. Eu também. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.